Ok. Ok. Devo começar? Sim, vamos a isso então, Denis. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um meetup da comunidade Power BI Portugal. O meu nome é Pedro Reis e serei o vosso host da sessão hoje. E temos o nosso convidado, Denis Torres. Denis, tudo bem contigo? Como estás? Tudo certo. É um prazer estar aqui nesse novo meetup. É um prazer ter-te aqui também. Denis, tu és um MVP já com uma larga experiência, já nos conhecemos também no Porto, num Cycle Saturday. Quer-nos contar mais também da tua relação com a comunidade e das tuas visitas também a Portugal? Onde é que tu estás agora? Queres-nos contar mais sobre ti antes de começarmos aqui o meetup? Bem, eu sou brasileiro. Minha relação com a comunidade é de longa data, mas começou no Brasil, na época em que o .NET foi lançado. Isso foi por volta do ano 2002, quando a Microsoft Brasil começou a incentivar a atuação de grupos de usuários. Eu comecei a me envolver com a comunidade. Desde então, não parei mais. Tive a oportunidade de estar no Cycle Saturday do Porto. Foi um prazer. É uma pena que tenha sido uma vez só. Logo depois, acho que pouco depois, a gente foi atingido pela pandemia. E espero ter outras oportunidades de estar aí. Muito bem, Denis. Contamos certamente com isso. Nós este ano também, no Power BI Portugal, a maioria dos eventos têm sido online, por via de algumas limitações e mesmo de algum aperto até que o trabalho híbrido trouxe e as pessoas têm alguma dificuldade de até se deslocarem a alguns locais. No entanto, já fizemos também algumas sessões presenciais e temos também algumas novidades depois para o próximo ano. Hoje, Denis, então, convidamos-te para vir fazer aqui uma sessão sobre Deployment Pipelines no Power BI, não é mesmo? Exatamente. Por isso, a palavra é tua. Dê-nos qualquer coisa. Pedi a todos, portanto, durante a sessão, se tiverem alguma questão, coloquem a mão no ar ou coloquem no chat. E eu, se vir alguma questão que o Denis, que esteja a ser passada para o Denis, eu passarei a palavra ou colocarei a questão. Vamos também ter algum tempo no final da sessão. Pedia sempre, por favor, para terem atenção ao microfone desligado, a menos que seja para colocar uma questão, e à câmara também, para termos mais espaço para visualizar o conteúdo do Denis. Denis, a palavra é tua. Então, vamos lá. Então, eu vou estar falando hoje sobre Deployment Pipelines no Power BI. É uma feature do Power BI. Esse sou eu. Meus links de contato. Estejam à vontade para se conectar via LinkedIn, Twitter, YouTube. É um prazer estar conectado com toda a comunidade. Ok. Então, vamos falar sobre o que são Deployment Pipelines e como elas funcionam. Eu vou pular um pouco os slides e vou direto para a prática. Eu deixei aqui alguns workspaces preparados para a nossa demonstração. A questão é, nós somos desenvolvedores Power BI. Nós desenvolvemos algo em Power BI. Daí que esse desenvolvimento requer um mínimo em termos de processo de desenvolvimento. Nós precisamos ter, digamos assim, um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de testes para mostrar para os outros o que fizemos e um ambiente de produção para publicar o que nós fizemos para uso de toda a empresa. Então, precisamos ter um mínimo em termos de organização do nosso ambiente de desenvolvimento. É isso que fazem as Deployment Pipelines no Power BI. Elas nos dão esse mínimo de organização. Para usar as Deployment Pipelines, é necessário estar usando Workspaces Premium. Então, vocês precisam das contas PPU ou Premium. Ou PPU ou Premium. Então, eu vou criar uma Deployment Pipeline a partir desse primeiro workspace. Tem mais de um caminho para criar Deployment Pipeline. Tá? O fato de eu criar a partir do workspace é um exemplo. Vamos criar nossa pipeline. Stand alone pipeline. Mais adiante vai ficar mais claro por que eu estou dando esse nome, Standalone Pipeline. Create. Quando eu crio uma pipeline,
eu tenho que especificar os 3 ambientes: desenvolvimento, teste e produção para o Power BI. Mas como assim? Eu não posso customizar? E se eu quiser 4 ambientes? E se eu quiser 2 ambientes? E se eu quiser os ambientes com um nome diferente? Não importa. O Power BI usa nas deployment pipelines uma sequência fixa de 3 ambientes: Development, Test e Production. Essa parte não é customizável. Como eu criei a pipeline a partir de um workspace, ele está me perguntando, tá bom, você criou a pipeline a partir desse workspace. Você quer que esse workspace inicial que você usou para criar a pipeline seja qual dos ambientes? Você quer que esse workspace inicial seja o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de teste ou o ambiente de produção? Eu vou usar o botão Assign, que quer dizer, eu vou estar ligando esse workspace como ambiente de desenvolvimento da minha pipeline. Então, eu vejo aqui em Deployment Pipelines, eu vejo a minha pipeline standalone. E aqui, ó, eu mencionei, eu não preciso criar pipeline diretamente num workspace. Eu posso criar pipeline por aqui também, se eu quiser, um de caminho diferente para criar pipeline. E eu vejo minha pipeline standalone. Minha pipeline standalone tem um ambiente de desenvolvimento ligado a um workspace. Esse workspace é o ambiente de desenvolvimento desta pipeline. O ambiente de teste e o ambiente de produção ainda não tem um workspace ligado a eles. Ainda não possuem um workspace ligado a eles. Posteriormente, a gente vai criar um workspace ligado a esses ambientes. Ok. Eu tenho aqui um relatório do Power BI, um arquivo do Power BI, que é só um exemplo feito sobre o AdventureWorks Legal. Mas para fazer um bom exemplo das Deployment Pipelines, eu preparei um ambiente no Azure utilizando 3 bancos de dados. Eu tenho um banco de dados AdventureWorks Legal de desenvolvimento, um banco de dados AdventureWorks Legal de UAT, e um de produção. Então, eu tenho 3 bancos de dados, um para ser usado em cada ambiente diferente. E a ideia é de que, conforme eu publico e promovo aquilo que eu produzi através das pipelines, eu vá mudar a conexão do objeto naquela pipeline. Isso aqui esse exemplo que eu desenvolvi está ligado ao banco de desenvolvimento e está ligado ao AdventureWorks Legal Dev, mas além disso, tem outros detalhes aqui. Eu tenho aqui um parâmetro chamado Starting Price. Então, meu dataset nesse report tem um parâmetro, Starting Price, que está definido inicialmente como 0. E esse parâmetro, ele está sendo usado. Deixa eu lembrar onde é que ele está. Por aqui ele tem um filtro ligado ao Starting Price. Eu não estou totalmente localizando agora. Deixa eu ver aqui no... Só para ter certeza, no Advanced Editor. No Advanced Query, não é? Exatamente. Deixa eu localizar. Não, não é uma Custom Query. Confesso que eu não lembro, mas eu sei que o parâmetro está aqui porque eu já testei. Ele está por aqui. Aquele parâmetro está sendo utilizado. O que eu vou fazer agora é publicar. Eu vou publicar isso aqui. Salvar. No meu workspace de desenvolvimento. Então, eu vou fazer a publicação no meu workspace de desenvolvimento.
Ok. Então, vamos dar uma olhada no Workspace. Na verdade, aqui ele já está mostrando que eu tenho, na minha pipeline, no ambiente de desenvolvimento, eu tenho um dataset e um report. Eu tenho um dataset e um report no meu ambiente de desenvolvimento. Vamos dar uma olhada no Workspace. O Workspace funciona de forma independente. Ele continua funcionando de forma independente, mas quando eu acesso um Workspace que faz parte de uma pipeline, ele me avisa, olha, esse é o ambiente de desenvolvimento de uma pipeline. Olha só, ele está colocando isso aqui em cima para mim. E esse é o ambiente de desenvolvimento de uma pipeline. Então, eu posso fazer um refresh aqui e o refresh vai falhar, naturalmente. Por quê? Porque eu acabei de publicar um relatório que precisa de uma conexão com Azure e eu não estou fazendo a configuração do usuário de conexão. Tá? Só porque eu disse que ia falhar, ele não falhou. Nos outros workspaces, vai. Então, vamos lá. Agora eu vou para a pipeline. Digamos assim, meu relatório está pronto no ambiente de desenvolvimento. Eu quero promover esse relatório para o ambiente de teste. Eu nem tenho um workspace no ambiente de teste. Eu poderia fazer tudo manualmente. Eu poderia criar um workspace e usar o assign workspace, selecionar o workspace e usar o assign workspace para determinar qual seria meu workspace do ambiente de teste. Seria uma opção. Seria uma opção. Ou eu uso a opção deploy to test. Ok. Quando eu uso a opção Deploy to Test, no momento que eu não tenho um workspace, ele cria automaticamente um workspace para mim, com o mesmo nome do workspace original, mas adicionando test, que é o nome do ambiente dessa pipeline. Então, agora eu tenho o meu conteúdo também em deployment no ambiente de teste. Eu tenho um novo workspace de teste e tenho meu conteúdo levando deployment no ambiente de teste. Mas, claro, eu não quero que esse conteúdo acesse o mesmo banco de dados. Eu quero que esse conteúdo acesse um banco de dados diferente. O primeiro deployment é diferente de todos os deployments futuros, porque no primeiro deployment eu tenho que fazer a customização de cada estágio da pipeline. Então, o primeiro deployment é diferente de todos os outros. Porque agora, neste primeiro deployment, eu tenho que vir em Deployment Settings. E aí, eu seleciono o dataset que eu vou customizar. Eu poderia ter múltiplos datasets precisando de customização, ter que selecionar todos, assim por diante. Seleciono o dataset. E eu tenho dois tipos de regras que eu posso definir em uma pipeline. Sim, eu estou definindo regras para um estágio da pipeline. Então, eu vou adicionar uma regra e definir que eu quero substituir esta conexão no meu dataset original por uma conexão diferente. Qual conexão diferente eu gostaria de usar? Eu vou criar uma nova conexão aqui. UAT e salvar. Então, defini uma regra para substituir a conexão do dataset que eu estou publicando nesse estágio da pipeline. A conexão vai ser automaticamente substituída. E isso também funciona para parâmetros. Ele identifica os parâmetros que eu defini no meu dataset, como por exemplo starting price, e eu posso colocar um parâmetro inicial. 1000. E salvar. Pronto. Então, eu defini uma regra de parâmetros e defini uma regra de conexão com a base de dados. Fecho. Fecho. E agora ele fica dizendo, poxa, mas agora o seu ambiente de teste está diferente do ambiente de desenvolvimento. Ele está dizendo, essa marquinha aqui está dizendo, os ambientes estão diferentes e você precisa de uma atualização de um ambiente para o outro. Mas
Mas cuidado com a interpretação disso. A interpretação disso é muito interessante. O ambiente está diferente porque eu criei a regra, mas a regra ainda não foi aplicada. A regra que eu crio num estágio da pipeline, ela só é aplicada no momento de deploy. Então, o dataset do qual eu fiz o primeiro deploy está errado. Não está com a aplicação da regra. Eu preciso fazer um novo deploy para que o dataset tenha aplicação da regra. E assim se conecte à conexão que eu quero, usando o parâmetro que eu quero. E aí vocês veem que o símbolo ficou verde. Não é o fato da conexão ser diferente ou do parâmetro ser diferente que faz esse símbolo estar laranja, avisando uma diferença. É o fato de que as regras não tinham sido aplicadas. Então, apenas no segundo deploy, as regras criadas são aplicadas sobre o dataset. Vamos dar uma olhada nessa pipeline de teste. Agora sim é o caso de que eu vou pedir refresh e ele vai falhar. Só porque eu digo que ele vai falhar, ele não falha. É tudo porque eu testei antes da apresentação, é isso? Ele está guardando a minha autenticação. Só porque eu digo que ele vai falhar, ele não falha. É sempre assim nessa apresentação. Ok. Se ele falhasse, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que vir no Settings e fazer o ajuste da Data Source Credentials, da credencial que eu gostaria que esse dataset utilizasse. Isso seria feito uma vez só. Isso apenas ocorre na primeira vez que nós estamos fazendo o processo de criar todos os estágios da pipeline. E agora, do ambiente de teste, eu vou fazer um deployment para production. Produção tem mais dados, Denis, não é? Um pouco mais, apesar de eu não ter comparado totalmente. Foi o deployment para production. Então, eu vou criar as regras de produção. Mais uma vez, eu vou trocar a conexão. Agora é prod. O banco. E vou mudar a regra dos parâmetros. Era 1000 em uma T, veio como 1000 de uma T para produção. Eu vou mudar para 10.000. E o mesmo processo ocorre. No momento que eu ajustei a regra, ele avisa, olha, tem uma incompatibilidade aqui, você tem que fazer deployment de novo. Por quê? Porque a regra só é aplicada no momento do deployment. Então, tem que fazer o deployment para produção de novo, para que a regra seja aplicada. Então, eu vou ver os sinais verdes em todos os estágios. Aí está. Então, eu vejo o sinal verde em todos os estágios, desde desenvolvimento, passando por teste e até produção. Vamos dar uma olhada nos relatórios, ter certeza que está tudo atualizado. Refresh. Ok. Então, eu vou abrir o relatório de desenvolvimento, depois vou para o ambiente de teste, garantir que está atualizado. Abre o relatório do ambiente de teste e eu vou para o ambiente de produção também, garantir que esteja atualizado e abrir o relatório de produção. Então, esse é o relatório do ambiente de desenvolvimento. O relatório do ambiente de teste tem valores diferentes e o relatório do ambiente de produção
Na verdade, eu coloquei um valor, acabei colocando um valor muito alto naquele filtro, 10.000, veio vazio de produção. Foi mal. Coloquei um valor muito alto, 10.000 ali no filtro, e veio vazio o relatório de produção. Prova que o filtro está lá. Está lá na query, só não é nosso assunto ir dentro da query para ver os detalhes do filtro. Ok. Então, temos aí um exemplo de uma deployment pipeline. E o interessante disso é que eu tenho controle individual de cada workspace. A gente tem aqui o Workspace Access. Workspace Access em cada estágio da nossa pipeline. Workspace Access. Assim sendo, o que ocorre? Esse Workspace Access é, na verdade, só um atalho. É só um atalho para o controle de acesso que nós já temos dentro do Workspace naturalmente. Dentro do Workspace nós temos naturalmente o controle de acesso. Mas a questão de ter esse controle de Workspace Access em cada estágio de uma pipeline significa o quê? Que eu posso restringir o desenvolvedor ao estágio de desenvolvimento. O desenvolvedor pode ficar restrito no estágio de desenvolvimento. E os estágios de teste e produção serem responsabilidades de administradores do Power BI. O desenvolvedor pode produzir os relatórios sem nem mesmo ter acesso aos dados de produção. Ele pode produzir os relatórios sem ter acesso aos dados de produção. Claro, isso é muito relativo em relação à necessidade. Às vezes ele precisa ter acesso real aos dados de produção, mas as pipelines criam essa possibilidade, que é uma possibilidade típica de desenvolvimento de software. Restringir o desenvolvedor ao ambiente de desenvolvimento e cuidar da passagem para o ambiente de teste e produção de forma isolada, sem que o desenvolvedor precise ter acesso aos demais ambientes. Ok, isso é um exemplo que eu chamei de uma standalone pipeline. Vamos complicar um pouquinho a coisa. Eu tenho aqui um workspace, no qual eu tenho um data flow, um Power BI data flow. Está aqui nesse workspace. Eu vou criar uma pipeline para esse data flow. Data flow pipeline. E esse workspace inicial vai ser o ambiente de desenvolvimento relativo a esse data flow. Pronto. Então, eu tenho uma pipeline para o desenvolvimento desse data flow e eu tenho aqui um ambiente de desenvolvimento ligado a esse data flow. Ok? Deixa eu fechar esse primeiro exemplo. Agora eu vou abrir um segundo exemplo. Este segundo exemplo, ele usa o data flow como origem de dados. Aquele data flow está sendo usado como origem de dados. A gente pode ver também Data Source Settings, Power BI Data Flows. Então, eu estou usando um data flow como origem de dados para esse segundo exemplo. E no ambiente do Power BI, eu tenho a Data Flow Pipeline, onde fica o Data Flow. Mas eu tenho um outro workspace aqui chamado Pipeline Flow Dataset. Eu devia ter deletado isso aqui antes, tá? Finge que vocês não viram que isso está aqui. Eu vou deletar agora para poder publicar de novo. Então, eu tenho aqui o Pipeline Flow Dataset e eu vou publicar o conteúdo desse segundo exemplo nessa Pipeline Flow Dataset. Eu vou também criar uma Deployment Pipeline para esse workspace. Data Flow DS de Dataset.
pipeline. E da mesma forma, eu vou definir aqui o primeiro workspace como ambiente de desenvolvimento. Tá vazio o primeiro workspace. Eu vou publicar esse relatório para esse workspace, Pipeline Flow DS. Ok. Então aqui já temos um dataset e um relatório no ambiente de desenvolvimento da Pipeline Dataflow DS Pipeline. Ok, vamos abrir esse workspace, Pipeline Flow DS, que já é o ambiente de desenvolvimento de uma pipeline. Ok, fazer um refresh no dataset. Ok, atualizado. Agora eu vou para a pipeline. Minha pipeline, onde está o dataset, e eu vou tentar fazer um deploy dessa pipeline, onde está o dataset, para o ambiente de teste. Deploy to test. Deploy. E o que vai acontecer? Ele não deixa. Ele não deixa. O que eu criei agora com essa situação? Eu criei um cenário de duas pipelines diferentes, uma pipeline contendo o data flow, o desenvolvimento do data flow, e uma pipeline contendo o desenvolvimento do dataset e do report. E as duas pipelines têm objetos que estão ligadas entre si. O dataset de uma das pipelines consome o data flow da outra pipeline. E a boa notícia e a mágica que eu estou entregando para vocês é que a relação entre o dataset de um estágio da pipeline com um outro objeto de outro estágio da pipeline é controlada automaticamente pela pipeline. Então, quando eu tentei fazer o deploy para teste, ele sabe que ele tinha que mudar a relação do data flow. Ele não podia ficar ligado ao data flow de desenvolvimento, ele tinha que se ligar ao data flow de teste. Mas eu não tenho data flow de teste ainda, então o resultado é um erro. Isso que está acontecendo aqui, um erro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro avançar o data flow para o estágio de teste, para depois eu poder avançar o dataset para o estágio de teste. O data flow vai na frente. Então, primeiro eu avanço o data flow para o estágio de teste. Aí está. E eu posso criar as regras, vou criar uma regra de acesso a dados, trocando a conexão de banco como a gente fez antes. Trocando a conexão de banco do Dataflow para UAT. O resultado é o mesmo efeito que a gente já conhece. Olha só, eu acabei de criar a regra, ele avisa que os dois ambientes não estão alinhados. Então, tem que fazer um novo deploy para que ele possa fazer a aplicação da regra. E aí, os dois ambientes vão estar alinhados. Aí está. E agora que eu tenho o Dataflow no ambiente de teste, eu posso ir para a minha pipeline do dataset e fazer o deploy do dataset para o ambiente de teste. E agora ele aceita. Porque agora o Dataflow já está no ambiente de teste e ele vai ligar o dataset do meu ambiente de teste com o ambiente de teste correto da outra pipeline. E o Power BI está fazendo isso automaticamente para nós.
A ligação entre objetos através de pipeline é ajustada automaticamente pelo Power BI para nós. Aí está. Podemos testar isso. Então, eu venho aqui no ambiente de desenvolvimento, dou um refresh no dataset, refresh, e abro o relatório do ambiente de desenvolvimento. Depois eu vou para o ambiente de teste, faço um refresh no dataset e abro o relatório do ambiente de teste. Resultado, tem pequenas diferenças aqui. Tá. Desculpa. Um erro que eu fiz foi que eu devia primeiro ir nas pipelines dos data flows e fazer refresh dos data flows. Então, fiz refresh no ambiente de desenvolvimento do Dataflow, vou para o ambiente de teste do Dataflow, aqui está, faço refresh no ambiente de teste do Dataflow, por isso que o relatório estava vazio. Eu não estou usando o Direct Query, eu estou usando import nos datasets, import do Dataflow. Os datasets importam do Dataflow. Então, eu tenho que fazer refresh nos datasets novamente. Ok. E agora eu vou para a segunda do ambiente de teste, faço o refresh do dataset novamente. Abro. E agora sim, nós vemos os dois relatórios. Tem uma pequena diferença entre o ambiente de desenvolvimento e o AT em relação aos load frames. O ambiente de UAT tem mais load frames que o ambiente de desenvolvimento, mas isso, a diferença no relatório já mostra, eles estão se conectando à origem de dados diferentes. Porque os datasets estão se conectando a data flows diferentes, que estão se conectando a origens de dados diferentes. E isso foi automaticamente orquestrado pelo Power BI, que orquestrou a relação entre o dataset de uma pipeline com o data flow da outra pipeline. E se eu tentar aqui fazer um deploy para a produção, eu vou ter o erro novamente. O dataset não pode seguir adiante no fluxo de desenvolvimento antes que o data flow siga no fluxo de desenvolvimento. O data flow tem que ir primeiro. Então, para a produção, o data flow vai primeiro. Aí está. Vou ajustar a regra, trocando a base de dados utilizada. O resultado que a gente já viu do que se trata. Eu vou fazer um novo deploy para produção e ele vai fazer a aplicação da regra normalmente. Ok. Feito. Agora eu vou no workspace de produção. Faço um refresh no Dataflow. Então, já vou ter os dados dentro do Dataflow. Ok. Agora eu vou na pipeline com o dataset. E agora eu posso promover o dataset para produção. E o Power BI vai se encarregar
de fazer a ligação do dataset de produção com o data flow do estágio de produção. O dataset vai se encarregar de fazer essa ligação entre os dois estágios através de diferentes pipelines. Então, eu posso pegar aqui a FlowDS de produção, fazer um refresh, abrir o relatório e os dados estão lá. Eu abri a FlowDS de teste, só para comparar agora a produção e teste, ver que diferenças a gente tem. Não, infelizmente, produção e teste estão iguais. Esses eu não criei diferença para o caso do Dataflow. Ok. Mas aí está, e temos o fluxo de trabalho em relação a essas pipelines. Deixa eu abrir de novo a Standalone Pipeline. Deixa eu pegar a de desenvolvimento. A Standalone Pipeline no ambiente de desenvolvimento, abrir o relatório. E o título não está legal, tem um teste aqui que a gente publicou. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir de novo o relatório da Standalone Pipeline. Denis, no entretanto, enquanto está a abrir, se calhar aproveitava para colocar-te aqui uma questão. Tu fizeste a demonstração criando, portanto, uma pipeline para os data flows e uma demonstração para a pipeline para os datasets. No caso, portanto, o processo poderias ter feito, ou seja, colocando data flows e datasets no mesmo, não é? E aquele exemplo que tu até mostraste de promover o dataset para a produção era a mesma coisa que tentar promover isso sem o data flow ainda estar no mesmo ambiente de produção, não é? Queria-te perguntar, era se, a nível de recomendação de colocar esses artefactos trabalharem dentro da mesma pipeline ou em separados, se tens alguma recomendação ou vês algum caso em que possa justificar ter artefactos diferentes em pipelines diferentes? Existem casos, existem casos. Apesar de que o objetivo de eu fazer assim aqui era mais para demonstrar que a gente pode ter standalone pipelines ou que nós podemos ter objetos relacionados entre as pipelines. Esse é o objetivo da demonstração. Não está tão ligado ao fato de põe o data flow separado ou junto. Mas vamos falar um pouquinho sobre pôr o data flow separado ou junto. Em que casos a gente separaria o data flow? Pode acontecer da pipeline nem pertencer ao mesmo time. Nós estamos falando de pipelines que pertencem a times diferentes. O Dataflow pertence a um outro time porque é um outro time que criou o Dataflow, que pega dados, que os dados pertencem a um outro time dentro da empresa, e esse outro time resolveu disponibilizar para que muitos dentro da empresa possam fazer relatórios sobre aqueles dados. Daí, só comentando, a gente tem até os dados certificados no Power BI. A gente pode certificar dados como corretos e reutilizáveis. Então, num cenário desse, a gente pode ter uma pipeline movendo o data flow através do processo de desenvolvimento, porque isso pertence a um time. E isso pode estar sendo consumido por um outro time, que vai ter o dataset consumindo aquele data flow numa pipeline diferente. E isso é um dos possíveis exemplos. Exatamente, e certamente é um caso comum e um caso bastante viável de acontecer esse cenário em que tu demonstraste, exatamente. Eu acho até que é um caso desejável na evolução do Power BI dentro das empresas. Quando os times que trabalham com Power BI têm um nível de maturidade adequado para compartilhar dados entre si e usarem dados uns dos outros.
Então, eu vou publicar aqui de novo. Esse é o relatório da Standalone Pipeline, que eu vou publicar de novo no ambiente de desenvolvimento da Standalone Pipeline, substituindo o relatório que está lá. Carlos, tem uma pergunta? Um bocadinho baixo, Carlos. Estamos a ouvir um bocadinho baixo. Se for possível aumentar. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui os meus fones. Já está audível agora. Está melhor? Ok. Sim. Desculpa interromper. A minha pergunta ia na mesma sequência da pergunta anterior. Para que isto funcione tudo bem, segundo esta demonstração, quer dizer que mesmo que tenhamos duas equipas diferentes, uma a trabalhar no Dataflow e uma a trabalhar na parte, vamos dizer, dos datasets / visualizações, é imprescindível que ambas as equipas utilizem os pipelines, certo? Não pode apenas estar a equipa, por exemplo, que faz reporting e visualizações, a utilizar pipelines, e a equipa que está a trabalhar nos dataflows não a utilizar, porque eles têm esta dependência de ambientes, certo? Mesmo não sendo uma boa prática, sei, estava só a pôr a questão. Eu ia dizer, não é que não funcione, mas se uma está utilizando e a outra não, digamos que a equipe dos datasets está utilizando a pipeline e a equipe dos dataflows não. O que vai acontecer? O dataset está preso com um dataflow único, que não está dentro de uma pipeline, então não tem estágios, desenvolvimento, teste e produção. O dataset vai ficar preso com aquele dataflow daquele workspace único. Você perdeu funcionalidade, perdeu features que você poderia estar usando para melhorar o ambiente e não vão ser usados. Sim. A pergunta era mesmo nesse sentido. Estamos a perder capacidade, mas em casos reais isto poderia acontecer em diferentes equipas. Uma equipa não está preparada para utilizar os pipelines e a outra já está preparada para fazer migrar as funcionalidades de visualização em pipelines. E para isto acontecer na organização, para acontecer numa organização, temos que motivar toda a gente a utilização das pipelines para estarmos todos alinhados no mesmo processo, não é? Com certeza. Obrigado. Eu publiquei o novo relatório com a mudança do título no ambiente de desenvolvimento e agora ele imediatamente está mostrando que o ambiente de desenvolvimento está diferente do ambiente de teste. E dessa vez, a causa dessa diferença não são as regras. Eu não criei as regras agora. Se eu peço para comparar, ele está mostrando exatamente, ó, o relatório está diferente. O dataset é o mesmo, mas o relatório está diferente. O relatório sofreu alteração num dos ambientes. Então, eu posso fazer o deploy. E o objetivo dessa nova demonstração aqui é mostrar que a primeira vez que eu fiz o deploy através dos ambientes, eu tive todo aquele trabalho da configuração das regras de cada ambiente. Da segunda vez, eu não tenho, não. É natural. Eu posso fazer o deployment entre os ambientes, as regras já estão colocadas em cada ambiente e tudo funcionando naturalmente. Então, eu posso aqui abrir o ambiente de desenvolvimento, fazer o refresh do dataset, abrir o relatório do ambiente de desenvolvimento, abrir o ambiente de teste, fazer o refresh do dataset e abrir o relatório do ambiente de teste e depois abrir o ambiente de produção, fazer o refresh do dataset e abrir o relatório do ambiente de produção. Desenvolvimento, teste com a diferença de valores aqui e ambos com título corrigido. E produção ainda com título errado. O ambiente de produção ainda com título errado, por quê? Porque eu ainda não promovi minhas mudanças para o ambiente de produção. Se eu olhar Standalone Pipeline, está dizendo lá, ó,
O ambiente de produção está diferente do ambiente de teste. Uma vez que o ambiente de teste seja aprovado, eu posso promover as mudanças para o ambiente de produção. Então, é dessa forma que funcionam as deployment pipelines no Power BI, permitindo que a gente estabeleça um processo de desenvolvimento mais organizado com aquilo que estamos desenvolvendo no Power BI, com o desenvolvimento de datasets, reports, data flows. A gente pode criar um processo de desenvolvimento mais organizado nesse ambiente. Claro, isso não é CI/CD. CI/CD é um outro estágio, mas não quer dizer que não haja ferramentas para isso. Existe um conjunto de ferramentas chamado Power BI Automation Tools, que permite a realização de CI/CD no Azure DevOps utilizando as deployment pipelines do Power BI. Vocês têm como criar pipelines no Azure DevOps para fazer o deployment através das pipelines, deployment pipelines do Power BI, utilizando essa ferramenta no Azure DevOps. Alguns links de referência, ligados exatamente a essa ferramenta. Documentação dos deployment pipelines. E, se eu não me engano, essas Azure Pipeline Extensions é o código-fonte dessas Automation Tools aqui. Tem que dar uma olhada mais detalhada no GitHub. Tá aí, vocês podem capturar a tela. Thiago! Eu tenho aqui uma dúvida. Digamos que estas demonstrações estão relacionadas com a diferença em datasets, não é? Imaginamos que as diferenças são realmente no relatório, nos visuais. Por exemplo, chega à fase de teste, não é? Chega ali ao workspace de testes, onde temos alguns users que detectam alguns bugs ou informam, dão feedbacks relativamente a alguns visuais. Então o developer pega e vai fazer essas correções, não é? Ou seja, estas deployment pipelines também servem para alterações no report. Não sei se entendeu a minha questão. Eu não tenho muita certeza se eu entendi a questão, porque esse último exemplo que eu fiz aqui foi de uma alteração no título do repórter, por exemplo, e ele identificou a alteração e eu pude passar adiante. Foi uma alteração no repórter, mas não sei se é isso que você está perguntando. Sim, sim, sim. Ou eu não reparei, peço desculpa então. Não, sem problema, sem problema. Eu alterei o título do repórter. Ele mostrou o compare, mostrando que o dataset não tinha diferença, que era o relatório que estava diferente, e aí eu fiz a progressão do relatório entre desenvolvimento, teste e produção. Ok, ótimo. Quando eu abri produção, o título de produção ainda era teste, mas agora eu já fiz a progressão da produção para a produção. Se eu fizer um refresh aqui, ele vai me mostrar já sem o título teste, com o relatório alterado. Essa questão de alteração de relatórios que você está mencionando. Ok, então digamos que, por exemplo, nós estamos a desenvolver 5 produtos em Power BI diferentes. Se quisermos usar deployment pipelines para cada um desses produtos, teríamos que criar 15 workspaces ou podemos só ter 3 e ter os vários relatórios em cada fase da pipeline? Como é que seria a melhor organização? Você precisa de uma pipeline para cada fluxo que você queira criar. Quando você estabelece uma pipeline, aquilo que está dentro de um workspace vai se mover através dos workspaces
de forma conjunta. O que você quer que se mova junto e o que você quer isolar. Certo? É isso que vai definir quantas pipelines você precisa. Os objetos que estão interrelacionados, que só fazem sentido serem desenvolvidos juntos e movidos entre os ambientes juntos, você põe num workspace e cria uma pipeline para eles. Mas se você tem conjuntos de relatórios que são desenvolvidos individualmente e que evoluem entre os estágios individualmente, então é melhor isolá-los e ter diferentes pipelines para eles. Ou seja, poderia ter na mesma 3 workspaces, era, por exemplo, 5 pipelines, ou pipelines para cada um, uma pipeline para cada um dos produtos, não é? Se calhar, Tiago, também vou partilhar também um ponto que é relativamente à nova feature das audiências. Uma coisa que existia muito era a separação dos workspaces, porque depois só era possível partilhar com uma app, e como essa questão agora foi eliminada com as audiências, portanto, a parte da gestão da pipeline é muito do IT, ou seja, da estratégia de gestão dos artefactos, não é, Denis? Ou seja, dos nossos data flows, dos nossos datasets, e podemos gerir a parte de quantos grupos de utilizadores e a maneira que queremos partilhar. Existem estratégias diferentes, ou seja, podemos ter este workspace de produção, pode ter uma app com audiências diferentes. Como podemos querer é ter 2 pipelines e com 2 apps diferentes e cada uma delas com diferentes audiências. Ou seja, a parte das audiências é a maneira como queremos distribuir o conteúdo. Esta parte da pipeline e dos artefactos é a maneira como o IT gere, se possível, da maneira mais simples que possamos. Porque senão vamos ter mais trabalho depois, posteriormente, a fazer essa gestão, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado. Disponha. E eu vou deixar aqui meus contatos também. É um prazer nos mantermos conectados. Fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, YouTube, Twitter e assim por diante. E se tiverem qualquer dúvida posteriormente, fiquem à vontade para me perguntar por e-mail, sem problema. Podem me perguntar. Então, muito obrigado, Pedro, pelo convite para esse meetup. Eu espero que todos tenham gostado. Denis, muito obrigado nós, espetacular. Isto foi o que se chama uma apresentação, nada de PowerPoint, direto na demonstração, abrir, mostrar como é que é, e deu tempo realmente a ver aqui várias coisas e esta integração de diferentes pipelines. Acho que foi muito interessante, Denis. Foi um prazer ter-te aqui no nosso grupo. Deixamos aqui então os contactos do Denis para qualquer questão que vocês têm. Têm também, já sabem, os nossos contactos da nossa organização do Power BI Portugal através do grupo Meetup. Obrigado a todos pela vossa presença, e depois, no prazo de uma semana, nós colocaremos também aqui o vídeo disponível para, se vocês quiserem rever algum ponto aqui da excelente talk aqui do Denis. Denis, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado a todos e até ao próximo. Boa noite.